Mateus, capítulo 28, versículo 1. O tema da mensagem de hoje é prioridades de Jesus após sua ressurreição. Diga comigo, prioridades de Jesus após a sua ressurreição. Aleluia. A partir do versículo 1 diz: ao amanhecer do primeiro dia da semana, depois da tarde do dia de repouso, foram Maria Madalena e a outra Maria para ver a tumba. Eis que houve um grande tremor, porque um anjo de Yahvé descera do céu, e ao chegar, rolou a pedra da entrada e sentou sobre ela. Sua aparência era como a de um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. Então, os que vigiavam tremeram de medo por causa dele, e ficaram como mortos. E falou o anjo, e disse às mulheres: não temais, porque eu sei que buscais a Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, tal como disse. Vinde, olhai o lugar onde foi colocado o nosso Senhor. E ide rápido dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos. Eis que ele irá diante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vos disse. Eles partiram da tumba depressa, com temor e grande alegria, e foram correndo para anunciar aos discípulos. Aleluia. Prioridades. Jesus teve seu ministério cerca de aproximadamente 3 anos e meio aqui na terra. Tempo precioso pelo qual ele dedicou aos seus discípulos. Curou muitos enfermos, limpou muitos leprosos, ressuscitou mortos. Jesus, nos seus momentos de intimidade com os seus discípulos, ele colocou nos seus corações que era necessário que o Filho do Homem morresse, fosse crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E por diversas vezes Jesus menciona essa passagem, que o Filho do Homem tinha que vir, morrer, mas ao terceiro dia ele se levantaria dentre os mortos. E essa semente foi plantada no coração desses discípulos. Só que no momento em que Jesus, desde o momento em que Jesus foi aprisionado, lá no jardim Getsêmani, e passou aquela via dolorosa de sofrimento, de espancamento, de chicotadas que ele levou nas costas, de carregar aquela cruz pesada, de seguir em direção ao Gólgota. Muitos dos discípulos, a maioria deles, o abandonaram, fugiram, deixando-o só. A não ser João, que estava aos pés da cruz. E as mulheres, e entre elas, Maria Madalena. A palavra prioridades, ela quer dizer aquilo que é mais importante. E para ilustrar um pouco sobre prioridades, eu vou contar para vocês uma história. Certa vez,
uma mulher estava com a criança recém-nascida nos seus braços. E essa mulher, ela passou pela frente de uma caverna, e ali ela escuta uma voz. E essa voz diz para que ela entrasse naquela caverna. E ali naquela caverna teria muitos bens, muitas riquezas, muitas joias. Mas que ela teria 8 minutos para pegar tudo aquilo que ela queria. Mas aquela voz dizia assim: não esqueça da sua prioridade. Então aquela mulher entrou, correu, deixou a criança no chão e encheu os seus braços de riquezas, encheu os seus braços com joias. E antes de terminar 8 minutos, ela saiu, apressada, porque a porta da caverna se fecharia. E aí, quando ela saiu daquela caverna, com as mãos cheias de riquezas, de joias, a porta se fechou. E ela esqueceu a sua maior prioridade dentro da caverna, que era a sua criança, o seu filho. Qual a prioridade para aquela mulher? A riqueza ou o seu filho? E depois que ela se lembrou daquela voz, não deixe a sua maior prioridade. Eu quero dizer isso para mostrar para vocês que depois que Jesus ressuscitou, Ele passou aqui na terra aproximadamente 40 dias. E apareceu para alguns irmãos, para mais de 500 irmãos. Mas a Bíblia relata alguns específicos, registrou o nome de algumas pessoas específicas para o qual Jesus deu prioridade. Pergunto, se você tivesse 40 dias, só 40 dias aqui na terra, qual seria a tua prioridade? O que você faria? Porque nesses momentos, a gente começa a pensar, né? Quando as pessoas estão próximas da morte, quando ela está no leito, que o médico diz para ela: você tem 10 dias. Então ela começa a pensar: eu vou me reconciliar com fulano, manda chamar meu filho, meu sobrinho, porque eu preciso dar um abraço nele, nela. Então ele começa a listar as suas prioridades. E Jesus só ficaria 40 dias aqui na terra. E ele deu prioridade, primeiramente, a Maria Madalena. A primeira pessoa que Jesus falou após a ressurreição foi Maria Madalena. E eu fiquei pensando, Jesus poderia ir diretamente para os discípulos, para aqueles que ele dedicou o seu ministério. Mas Jesus foi primeiramente para Maria Madalena. E quem é Maria Madalena? Maria Madalena, ela foi uma das mulheres libertas
pelo Senhor. Diz a Bíblia que Jesus expulsou da sua vida 7 demônios. E naquele meio ele curou outras mulheres. E a partir dali, Maria Madalena começou a servir ao Senhor. Para onde Jesus ia, Maria Madalena ia servir ao Senhor. Com os seus bens, com os seus serviços. Maria Madalena, depois dessa conversa com o anjo, porque ela estava observando onde o corpo de Jesus seria colocado, ela traz consigo, nesse dia da ressurreição, ela traz consigo alguns elementos que iam trazer aroma, perfumes. E geralmente os mortos, eles eram embalsamados com óleo. Mas ela trouxe um perfume diferente. E nessa conversa com o anjo, a qual o anjo manda Maria Madalena e as outras mulheres irem dizer aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Em outra passagem que relata o mesmo, diz que de repente apareceu um homem e ela pensava que era um jardineiro. Ela não reconheceu. Mas quando esse homem diz mulher, imediatamente ela diz Rabone, mestre. Ela ouviu a palavra mulher. E eu fiquei pensando, quando Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus disse assim: mulher, ninguém te condenou? E quando aquela mulher, Maria Madalena, escuta a palavra mulher, ela identifica a compaixão de Jesus, a misericórdia de Jesus. E porque Jesus deu prioridade do seu tempo, ele só tinha 40 dias antes de ser assunto aos céus, antes de subir para a presença do Pai. Porque ele dedicou o seu tempo a essa mulher. Já parou para pensar nisso? Essa mulher, ela estava apaixonada por Jesus. Ela queria dar tudo que ela tinha a Jesus. Adorar com todo o seu ser a Jesus. A Bíblia diz: quem muito perdoa, muito ama. Aquela mulher estava aprisionada, atormentada por demônios. E Jesus a libertou. Então, essa mulher, ela disse no seu coração: eu vou fazer tudo por Jesus. E ela passou a servir a Jesus. Mas depois, Jesus, ele faz essa transição. Você não vai apenas me servir, mas você vai ser a primeira mensageira. Você vai ser a primeira missionária. Você vai ser aquela que vai levar as boas novas da salvação, da ressurreição. Você não vai apenas me servir. Eu quero dizer para vocês que Jesus priorizou Maria Madalena.
Amém? Mas a segunda pessoa, e aí eu não vou colocar na ordem cronológica, mas eu quero que você abra em Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 13. Lucas 24, 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Quero dizer para você que Jesus prioriza aqueles que Ele libertou, que Ele salvou, que Ele restaurou. Amém? Capítulo 24, versículo 13, diz assim: Eis que nesse mesmo dia, dois deles, discípulos, iam para uma aldeia chamada de Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, como daqui para Goiânia, né? Aproximadamente. Conversando entre si acerca de tudo o que havia sucedido, e conversando e discutindo um com o outro, sucedeu que Jesus veio e os alcançou, e caminhava junto com eles. 16. Mas os seus olhos estavam fechados, para que não o reconhecessem. Então ele lhes disse: Que são essas coisas das quais falais entre vós, enquanto caminhais entristecidos? Então aqueles homens, discípulos, não eram dos 12, mas também eram os discípulos, que Jesus não só tinha discípulos 12, tinha muitos discípulos. Esses discípulos, após a morte de Jesus, eles decidiram retornar para casa, para Emaús. E eles iam conversando sobre o que tinha ocorrido, sobre o que tinha acontecido. Agora imagine a cena, Jesus se apressando para acompanhar aqueles homens. Jesus acompanha aqueles homens, começa a ouvir a conversa, apesar que Jesus, ele sabe o que está no coração das pessoas, mas ele começa a ouvir a conversa. E ele pergunta sobre o que eles estavam conversando. A prioridade de Jesus era tocar a vida desses dois homens, tocar a vida desses dois discípulos. E diz a Bíblia que os seus corações e os seus olhos estavam fechados. Você entende a prioridade de Jesus em abrir os olhos dos discípulos que estavam com os seus olhos fechados e os seus corações cerrados? Muitas vezes a prioridade de Jesus não é a nossa, mas deveria ser. Então, Jesus se aproxima daqueles dois discípulos e começa a indagar, a perguntar: sobre o que vocês estão conversando? E eles começam a dizer: você é o único em Jerusalém que não sabe dos acontecimentos que aconteceram, de Jesus, o profeta,
que foi morto, que foi crucificado. E aqui, no versículo 25, ainda do capítulo 24, diz assim: então Jesus lhe disse: ó insensatos, e de corações duros, para crer em tudo o que os profetas falaram. 26. Não estavam estas coisas dispostas para que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando desde Moisés e para todos os profetas, lhe explicava o referente a ele em todas as Escrituras. Lembra lá? Jesus está lembrando a esses discípulos que era necessário que Jesus morresse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Esses discípulos esperaram até o terceiro dia. Eles já estavam desacreditados. Não aconteceu a ressurreição, eles já diziam no seu coração. Eles já não criam mais, eles já estavam sem esperança. E foi para esses que Jesus priorizou. Eu vou lá. E Jesus foi pessoalmente, acompanhou esses homens para abrir os olhos que estavam fechados, para trazer esperança para aqueles que não estavam mais com esperança, para trazer ânimo àqueles que estavam desanimados. Essa é uma das prioridades de Jesus. Abrir os olhos. Abre os olhos do meu coração, já dizia David Keelan. Abre os olhos do meu coração. Então essa é uma das prioridades de Jesus. Então Jesus começa a relatar, a falar das Escrituras, de tudo aquilo que tinha falado ao seu respeito pelos profetas. E aí quando chega perto da casa dos discípulos, que Jesus vai passar direto, eles dizem: fica conosco, Jesus. Passa a noite aqui conosco. Entra na nossa casa. E aí Jesus atendeu o convite. E Jesus passou a noite na casa desses discípulos, porque Jesus colocou eles como prioridade. Diga: eu sou prioridade. Eu sou prioridade de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E outra coisa interessante é que depois esses homens retornaram para Jerusalém. E como aquela mulher, e como Maria Madalena e aquelas outras mulheres, anunciaram que Jesus havia ressuscitado. Amém? Aleluia. Terceira prioridade de Jesus, não na ordem cronológica. Aqui no capítulo 36, no versículo 36, ainda do capítulo 24, diz assim: enquanto eles comentavam estas coisas, o próprio Jesus apresentou-os no meio deles e disse-lhes: paz esteja convosco, sou eu, não temais. Os discípulos estavam trancados na sua casa, suas casas, trancado ali naquele ambiente, e de repente Jesus aparece, passa pelas paredes e diz: não tem mais, sou eu. Ele não precisou dizer que era Jesus, sou eu.
E aí eu lembro, me remeto a quando Jesus vinha andando sobre as águas e os discípulos espantados, será que é um fantasma? Jesus disse, não tem mais, sou eu. Sou eu o Verbo que estava na fundação do mundo. Não tem mais. E a prioridade de Jesus foi para esses homens que estavam com medo da perseguição, porque o Senhor deles havia morrido, e o que seria deles agora? Se fizeram isso com o Senhor deles, imagina com eles. Estavam apavorados. Mas Jesus chega e diz, não tenham medo, não tem mais. E Ele diz para mim e para você, não tenha medo dessa situação. Você é a prioridade para mim. Eu te vejo nessa dificuldade. Eu passo paredes para te ajudar. Não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo. E paz esteja convosco. Jesus estava dizendo, eu estou trazendo paz. Em meio a essa turbulência que você está vivendo. E no versículo 38, ainda do capítulo 24, diz, Jesus lhe disse, por que estáis turbados? E por que sobem estes pensamentos aos vossos corações? Olhai minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me, compreendei, porque um fantasma não tem carne nem ossos, como vós percebeis que eu tenho. Jesus disse, olhem as minhas mãos. O que é que tinha nas mãos de Jesus? A marca do prego, de que ele havia sido crucificado, mas a morte não pôde detê-lo. Aleluia. Então, esses discípulos também estavam na lista de prioridade de Jesus. Só que aqui estava faltando um discípulo. Um discípulo chamado Tomé. Tomé não estava presente. Mas Tomé também estava na lista de prioridades de Jesus. E aí quando Tomé vem e que conversa com esses discípulos que presenciaram Jesus, aparecimento de Jesus, aí Tomé diz, eu só acredito se eu tocar. Vocês dizendo, eu não vou acreditar. Só se eu tocar nele, se eu tocar no seu lado. Pergunto, Tomé estaria na sua lista de prioridades? Mas estava na lista de prioridades de Jesus. Porque Jesus também veio para os incrédulos, para aqueles que duvidam. Jesus também veio para eles. E colocou Tomé na sua lista de prioridade. Então, quando Tomé estava presente, reunido com os discípulos, Jesus veio, apareceu novamente. E disse a Tomé, Tomé, põe aqui o teu dedo. Não seja incrédulo, mas crente.
Jesus veio para Tomé. Então tenha esperanças, porque Jesus, ele veio para alguém da tua família que duvida, que não acredita. E Jesus pode aparecer para essa pessoa, pode falar com essa pessoa. Essa pessoa pode estar na lista de prioridades de Jesus. Existem centenas de muçulmanos se convertendo. Jesus aparecendo para eles em sonho. Jesus também veio para os incrédulos. Ele disse que não veio para os sãos, mas para os doentes. Existe alguém que talvez more do teu lado e esteja nessa lista de prioridade. E como Maria Madalena, nós sairemos daqui e anunciaremos para essas pessoas: Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus traz boas novas para mim e para você. Em João, capítulo 20, versículo 24 a 29. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Mas Tomé, chamado de Gêmeo, talvez na sua Bíblia diga Dídimo, um dos 12, não se encontrava ali com eles quando chegou Jesus. Então os discípulos lhe disseram: vimos o nosso Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vi em suas mãos as marcas dos cravos, e colocar meus dedos nelas, e colocar minha mão em seu lado, não crerei. 8 dias depois, estavam dentro de casa, novamente, e Tomé com eles, e veio Jesus. E estando trancadas as portas, ele pôs-se no meio e lhes disse: a paz seja convosco. E disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e olha as minhas mãos. Estende tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, em resposta, lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: agora que me viste, creste? Bendito os que sem ter me visto creram. Amém? Aleluia. Então Tomé creu. Precisou ver, precisou, mas ele creu. E o último que eu coloquei aqui da lista de prioridade, houveram outros. O último aqui na minha lista é Pedro. Eu quero que você abra aí, passa uma página aí da sua Bíblia, capítulo 21, versículo 15 ao 19. Que diz assim: ao terminarem eles a refeição, Jesus perguntou a Simão Cefas: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus carneiros. Voltou a lhe perguntar por segunda ocasião: Simão, filho de Jonas, me amas? Ele respondeu: sim, meu Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta meus carneiros. 17. Voltou a lhe dizer por terceira ocasião:
Simão, filho de Jonas, me amas? Então Cefas, se entristecendo, porque lhe perguntara terceira ocasião, tu me amas? E lhe respondeu, meu Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais jovens, tu mesmo te cingias os lombos e andavas por onde querias. Mas quando envelheceres, estenderás tua mão e outros te cingirá os lombos e te levará aonde não querias. Isso disse, mostrando com que morte ele havia de glorificar a Deus. Depois de haver dito isto, lhe disse, segue-me. Todos nós já conhecemos a história de Pedro, muito entusiasta, muito eufórico, mas também muito, ora ele estava lá em cima, as suas emoções lá em cima, ora ele estava lá embaixo, muito inconstante na sua linha de pensamento. E quando Jesus estava falando da sua morte, como ele iria morrer, e como os discípulos iriam negá-lo, ele disse a Jesus, de maneira nenhuma, Senhor, eu te negarei. Quando Jesus fez aquele círculo e começou a lavar os pés dos discípulos, ele disse, não, Senhor, de maneira nenhuma, tu vai me lavar os pés. Em uma das conversas de Pedro com Jesus, Jesus disse para Pedro que Satanás te pediu para peneirar. Em outras palavras, pediu para te provar, Pedro. Mas eu roguei por ti. Jesus estava dizendo, eu orei por você, Pedro. Porque você está na minha lista de prioridades. E naquele cenário, onde Pedro nega Jesus, porque Jesus havia dito a ele que antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes. E aí Pedro nega Jesus 3 vezes. E o galo canta, e quando o galo canta, a ficha cai. E a Bíblia diz que ele foi chorar amargamente. E chorou, acho que como um menino. E Pedro estava evitando aquele encontro com Jesus. Porque quando ele olha para os olhos de Jesus, Jesus olha para os olhos dele e ele trai Jesus. Então imagine a cabeça de Pedro. E quando Jesus diz a Maria Madalena, diz aos discípulos e a Pedro, porque Jesus estava querendo esse encontro com Pedro. E Pedro estava na lista de prioridades de Jesus. Quero dizer para você que Jesus veio levantar os caídos. Ele dedicou, pós-ressurreição, ele dedicou um tempo para levantar os caídos. Para levantar aqueles que estão com o ministério caído, que estão paralisados na fé. Porque Pedro, ele voltou para a sua antiga vida. Ele tinha deixado tudo, ele disse para Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. E de repente Pedro se vê novamente pescando. Voltou para a sua velha vida.
Mas imagine Jesus. Já falei com Maria Madalena, já falei com os discípulos que estavam indo para Emaús, já falei com Tomé, agora eu vou falar com Pedro. Está na minha lista de prioridades. E ele vai lá, na conversa com Pedro. E ele diz: Pedro, tu me ama, Pedro? Pedro: ah, Senhor, te amo, Senhor. Cuida, apacenta os meus carneirinhos. E como Pedro havia negado Jesus 3 vezes Jesus pergunta: tu me amas? E na 3ª vez ele diz: tu sabes, Senhor. Tu sabes. Ele estava querendo dizer: tu sabes que eu sou falho, Senhor. Tu sabes que eu já te neguei. Jesus queria ver a sinceridade do coração de Pedro. E Pedro foi sincero. Tu sabes, Senhor. Tu sabes que eu sou limitado. Porque é na nossa fraqueza, é nas nossas limitações que se aperfeiçoa o poder de Deus. E quando Pedro diz: tu sabes, Senhor, Jesus confia a ele o ministério de apacentar a igreja do Senhor, de cuidar das ovelhas de Jesus. Amém? Quero dizer para você nessa noite que você está na lista de prioridades de Jesus. Fiquemos de pé. Aleluia. Vamos orar nessa hora. Aleluia. Ministério do Louvor pode cantar uma música, uma canção. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor olhou para nós, porque o Senhor dedicou o seu tempo precioso para as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, Senhor. Obrigado porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, Senhor. Jesus, eu quero. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ressuscitou para nos dar vida, para nos dar vida e vida em abundância, Senhor. Obrigado porque a tua alegria é a nossa força, Senhor. Eu clamo, Jesus. Oh, aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Esse nome é poder. Teu nome é Esse vida. nome é poder. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia.
Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora, aleluia. Eu clamo, Jesus, aleluia. Teu nome, teu nome, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 26, diz: E enquanto comiam, tomando Jesus o pão, o bendisse, e partindo, repartiu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e lhe deu, dizendo: Tomai e bebei todos vós dele. Este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, o qual é derramado por muitos para o perdão dos pecados. E vos digo que desde agora não bebereis desse fruto da videira até o dia no qual o bebereis novo no reino de Deus. Amém? Aleluia. Todos aqueles que são batizados nas águas, que estão em comunhão com o corpo de Cristo e com Deus, podem vir pegar aqui o cálice e o pão, enquanto a gente canta. Declaro pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família clamo o santo nome de Jesus. Declaro pelas ruas, declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família clamo o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Sempre exaltar.
sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu. Aleluia. Pra sempre. Para sempre adorado é, para Sempre Ele vive, ressuscitou. Essa é a mesa do Senhor, nos acheguemos à mesa do Senhor. Que a Bíblia diz que devemos examinar o nosso coração. Então, nessa hora, você terá 1 minuto, pedir para o Espírito Santo sonde o seu coração. Se há algum pecado, você confesse nessa hora. O salmista diz: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome, Senhor. Confessamos a Ti os nossos pecados, Senhor, até aqueles que nos estão ocultos. Que o sangue de Jesus nos purifique, nos lave, nos limpe, em nome de Jesus, Senhor. Tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Levante o pão nessa hora. Graças te damos, Senhor, pelo pão que representa o teu corpo, que foi partido por nós, Senhor. Que ao nos alimentarmos, Senhor, que a tua vida, teu Espírito, Senhor, traga saúde para o nosso corpo, em nome de Jesus. Tomemos e comamos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tome do vinho nessa hora. Oh Senhor, esse é o vinho do novo pacto, da nova aliança, Senhor. Do teu sangue, Senhor, que foi derramado, que nos limpa, que nos lava, que nos redime. Oh, em nome de Jesus, Senhor. Tomemos, bebamos em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a eles. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue carmesim. Obrigado, Senhor, porque, Senhor, os nossos pecados são perdoados. Nós somos livres, libertos, restaurados, redimidos diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Levante suas mãos. Que a Vé nos abençoe e nos guarde. Que a Vé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que a Vé sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom, shalom. Vamos na graça e na paz do Senhor. Dê um abraço em pelo menos 5 pessoas aí. Diga para ela, você está na lista de prioridades de Jesus. Amanhã nós teremos escola de formação, amém? Amanhã de manhã, todos os alunos, escola de formação.